Olá, o meu nome é Maria Cristiane e hoje vamos ver aula de matemática, que são figuras geométricas e planas, as características, as representações e os ângulos. E depois vamos ver os problemas, adições, subtrações e algumas estratégias para calcular. O objetivo é reconhecer o triângulo, reconhecer os quadrados e reconhecer o paralelogramo oblíquo. As figuras geométricas foram criadas a partir da observação que existe algumas coisas da natureza e algumas coisas que o homem mesmo construiu. Algumas figuras geométricas: o triângulo, o losango, o quadrado e o retângulo. Observe a representação de figuras planas e de grande interesse para o nosso estudo. É hora de aprender. O triângulo são polígonos de 3 lados. Podemos diferenciar e classificar os triângulos de acordo com as medidas dos seus ângulos internos e também dos seus lados. O triângulo equilátero tem 3 lados e com o mesmo comprimento. Já o triângulo isósceles tem os 2 lados com a medida iguais. Já o escaleno, as 3 medidas são desiguais. O quadrado é todo o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados da mesma medida. Não precisa se desesperar. E é só prestar atenção. O paralelogramo é todo quadrilátero que tem lados opostos do paralelogramo. No quadrilátero, lados opostos são os 2 lados que não têm as extremidades comuns. Veja alguns exemplos de paralelogramas, como o losango e o retângulo. O losango é todo paralelogramo que tem os 4 lados com a mesma medida. O retângulo, todo paralelograma tem os 4 lados internos retos. Vamos ver algumas propriedades agora. Retângulo, os 2 lados são iguais. O quadrado, ângulos retos, diagonais iguais e se bissetam. 2 eixos de simetria. O losango são 4 lados iguais, ângulos opostos iguais, diagonais perpendiculares e que se bissetam, e 2 eixos de simetria. O quadrado, os 4 lados são iguais, 4 ângulos retos, diagonais perpendiculares e 4 eixos de simetria. Já o paralelogramo oblíquo-ângulo, os lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, os diagonais que se bissetam e não tem eixos de simetria. Nesse segundo momento, vamos fazer a sistematização. O conceito do polígono, que significa, o polígono significa poli, muitos, e gono, ângulo. É uma linha fechada formada apenas por segmentos e de reta e do mesmo plano, que não se cruzam. Aqui tem alguns números e lados. O nome do polígono: 3, triângulo; 4, quadrilátero; 5, pentágono; 6, hexágono; 7, heptágono; 8, octágono; 9, eneágono; o 10 é decágono; o 11 é o decágono; o 12 é dodecágono; o 15 é pentatecágono e o 20 é ecozágono. Os
Os polígonos regulares. Um polígono convexo é chamado de polígono regular quando tem todos os lados com a mesma medida. E também todos os ângulos inteiros com a mesma medida, o quadrado. O conceito do triângulo. Figuras planas, limitada com 3 linhas. Olha aqui. O triângulo equilátero, triângulo com 3 lados do mesmo tamanho. O isósceles só tem 2 lados do mesmo comprimento. O escaleno, todos os seus lados são de comprimentos diferentes. Já a classificação dos paralelos, todos os quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Já dá para dar uma olhada aqui. E aqui são alguns conceitos que estamos vendo aqui. Do quadrilátero, a classificação dos quadriláteros, né, que é o losango, o retângulo e o quadrado, um paralelo qualquer, o trapézio, né, de várias que estão invertidos, até uma pipa de papagaio. Já nas atividades, vamos, com a caixa, vamos fazer um cubo de um paralelepípedo. E aqui está algumas atividades. Na última atividade, eu sugeri em pegar palito de churrasco e massinha para modelar várias formas geométricas. Essa seria a nossa atividade. Vamos ver algumas propriedades agora. Retângulo, os 2 lados são iguais. O quadrado, ângulos retos, diagonais iguais e se bissetam. 2 eixos de simetria. O losango são 4 lados iguais, ângulos opostos iguais, diagonais perpendiculares e que se bissetam, e 2 eixos de simetria. O quadrado, os 4 lados são iguais, 4 ângulos retos, diagonais perpendiculares e 4 eixos de simetria. Já o paralelograma oblíquo-ângulo, os lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, os diagonais que se bissetam e não tem eixos de simetria. Atividades. Na última atividade, eu sugeri em pegar palito de churrasco e massinha para modelar várias formas geométricas. Essa seria a nossa atividade. Já nesse terceiro e último módulo, vamos ver problemas de adições, subtrações, algumas estratégicas e de cálculo. Aqui tem algumas falas. Existe apenas uma forma de realizar cálculos? Não, né? Que outras estratégias podemos estar usando para resolver operações sem utilizar alguns algoritmos convencionais? Agora, pense nas seguintes situações. José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. Em um jogo, José marcou 35 pontos e Ricardo marcou 28. Quantos pontos os dois marcaram? O que devemos fazer para descobrir quantos pontos os jogadores fizeram neste jogo? E quantas maneiras seria possível realizar o cálculo dessa operação sem que utilizasse o algoritmo normal? Vamos ver algumas estratégias. Nessa atividade 1, você vê que para arrecadar alguns fundos, né, a turma do 5º ano combinou que cada um levasse alguns croissants. Alguns levaram 70 croissants doce e outros 65 croissants salgados. E aí, conseguiram vender 98. Quantos croissants? Então, 26 mais 9 é igual a 35. E assim por diante, que vocês estão vendo algumas estratégias para calcular
sem usar algoritmo. E assim acaba a nossa apresentação. E até a próxima.